eu não estou conseguindo ver, inopinado de um traço, né? E transmutar esses dados contingentes em uma necessidade nova. É bem interessante essas reflexões do Galaro. Ao final, eu apresento o título do livro. Pode passar. E aqui eu apresento, né, uma série de desenhos, né, para finalizar aqui, né, agregando a escrita. Essa obra aqui, em especial, são blocos de espumas, onde eu levava para casa esses resíduos de obra, né, de ferro, fazia um processo de limpeza para tirar toda a oxidação, e em seguida eu fazia a queima novamente desse material, esquentava ele e deixava eles adentrar sobre a espuma, né? E ele ficava lá no fundo. E esse percurso também de queima desse material gerava também um outro desenho, né? Pode passar. Aqui são as imagens dos resíduos de, de de metal, né, que sobrava após a queima, né, nesses lixões que eu ia visitar, e aí eu ia compondo um do lado do outro, criando uma escrita, né? E aí gerou uma escrita ficcional, assim, como se fosse uma escrita espetaculosa. Não é espetaculosa a palavra, mas é isso também. Aquela sensacionalista dos jornaizinhos que ainda existe, né? Porque hoje em dia é difícil encontrar jornais. Mas desses jornaizinhos sensacionalistas que existem nos bairros, nas pequenas cidades ou em determinadas regiões. Eu estou falando, óbvio, do meu contexto. Talvez o de vocês sejam diferente, né? Daí era uma história bem doida, assim, de pessoas que viam seres do fogo colocando fogo ali, né? Foi um período também que teve um monte de histórias sobre a aparição de extraterrestres. E aí tem essa coisa, né, dos aeroglifos, ou esses desenhos feitos nas plantações como sendo feitos por seres extraterrenos, né? Pode passar. E sempre visto de cima, né? Um desenho visto de cima. E aí eu coloco aqui, né? Se desenhamos aquilo que vemos, isso significa também que desenhamos aquilo que vivenciamos. E assim também narramos, né? Que é o que eu pretendo fazer com a minha obra. E nessa passagem entre ver e desenhar, escrever e desenhar, representar e apresentar, existe uma identificação assumida entre ver o artifício do desenho que se encontra realizada na imagem do artista, que desenha, e o contorno próprio da arte, em que se escreve. Pode passar. Esse aqui está no meu site, quem tiver interesse de conhecer. Está o texto lá, está toda a publicação, né? Esse texto que se chamou, né, Incineóglifos, que é uma espécie de glifos criados por mim a partir dessas encenações. E aí, essa escrita ficcional que fala dos vestígios dos seres do fogo, né, que começaram a iniciar um contato com a Terra e estava sendo estudado por ufólogos e pesquisadores da universidade na época de Santa Catarina, né? Lógico, isso é ficção, né? Pode passar. Se penso no desenho enquanto acontecimento, penso também na liberdade que é evocada, provocada no ato de sua fatura, quando e onde o desenho acontece, antes mesmo do conceito em questão, nos cadernos de desenhos repletos de escritas. Eu também trabalho muito com os cadernos de desenho, então esse é um lugar de acontecimento e dessa inter-relação entre desenho e escrita. Pode passar. Não vou ler esse final aqui, né, porque fala de muitas questões que eu já apresentei para vocês, pode passar. E aqui estão as referências, né, dessas questões que eu trago para pensar desenho, escrita, acontecimentos, e também dessa possibilidade de aplicar ou replicar isso que eu penso no desenho a partir do método de Raymond Roussel, né, do método de procedimento,
da criação de uma escrita ficcional, da coleta de objetos fortuitos e assim por diante. Muito obrigado pela fala, pelo tempo. Agradeço demais a Sônia pelo convite e a primorosa assistência do Alex, que está aqui nos dando toda a atenção. Muito obrigado. Olá, pessoal. Muito obrigada, Edson, pela sua apresentação. Eu estou cheia de ideias a partir do que você falou. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação muito curta sobre algumas questões que aparecem no meu trabalho, para a gente poder fazer algumas provocações, e aí vou abrir para discussão. Tá? A gente só tem até meio-dia, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Pode colocar minha apresentação, por favor? Então, pessoal, dentro dessa discussão que nós estamos fazendo, eu ia falar para vocês mais longamente, mas nós estendemos um pouquinho, então eu não vou explicar alguns dos slides que são de trabalhos meus na rua, e que a gente não terá tempo de falar deles, tá? Eu vou passar assim para deixar como provocação para vocês e chegar a esse ponto. Eu quero falar de um trabalho que eu referi, que é o trabalho das palmeiras, que eu vou a praças de Belo Horizonte, que tem uma presença muito grande de palmeiras imperiais. Isso aí sou eu há milhões de anos atrás, em 1989. E eu, desde então, venho moldando palmeiras vivas. Esse procedimento eu faço de uma maneira que não prejudica a planta em nada. Eu passei 4 anos dentro de um centro de pesquisa da Magnesita S.A., desenvolvendo formas de moldagem e de compactação de solo para fazer esse trabalho, para não prejudicar as palmeiras e, ao mesmo tempo, conseguir fazer um bloco de escultura friável. Eu vou explicar o que é isso. Aí estão os moldes da palmeira, todos 20 partes, e ele é montado. Aqui nós temos dentro da indústria magnesita, que é uma grande indústria de cerâmica, e uma pessoa que está montando um molde. Ele fica como uma torre branca do tamanho dessa coluna, que tem 1,80 m, que foi o tamanho da palmeira que nós moldamos. E aí é compactado, que vocês estão vendo um bastão, está apoiado numa máquina na lateral esquerda da coluna, e vocês vão ver que isso é um bastão em que a gente compacta argila em pó com um teor de umidade e uma composição de argila estudada por PhDs em compactação de solo, junto comigo, com ensaio e erro, 4 anos. Até a gente conseguir fazer uma coluna que se sustenta sem nenhuma estrutura interna, e apesar dela ser sólida, com um toque de mão, ela desmonta e retorna à condição de pó. Eu queria que ela estivesse nesse ponto crítico entre forma e não forma. Esse algoritmo da forma não forma, do retorno ao material, é algo que é recorrente no meu trabalho. Depois desses testes, eu fiz isso no New Museum of Contemporary Art, em Nova York, a convite da Laura Tripp e do Guy Brett. E essa é uma versão que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, como artista convidada pela segunda vez no programa de exposições do Centro Cultural São Paulo. Essa foto é de Paulo Emílio Vasolini, que foi o diretor do Museu de Zoologia de São Paulo. Nessa foto vocês veem as 3 colunas em pé e a coluna da palmeira, do molde da palmeira. Aqui vocês podem ver, depois foi feito diante do público, o retorno à condição de pó, e aí o molde é novamente utilizado diante do público e fica como uma taipa de pilão sendo socado diante do público para criar uma nova peça. Então, ela é um trabalho que ele fica em constante movimento. Ele foi exposto em muitos lugares e foi comprado e está na coleção de Martin Kunz Collection, na Suíça.
Aqui nós temos uma inscrição que eu faço a lápis na parede, num lugar onde eu projeto sombras, e está escrito: "Você deixa uma sombra em mim", que é a minha resposta para essa questão: para onde vai o bloco, né? Para onde vai a coluna? A coluna se desfaz, mas o material permanece, né? Para onde vai a coluna? E eu acho que essa é a questão da vida, né? É uma questão ontológica, né? Você deixa uma sombra em mim, no sentido de que, se você se lembra de mim, mesmo que anonimamente, mais das vezes anonimamente, né? De alguma maneira, algo perpassa, algo permanece, né? Aí eu ensaio, antes dessa peça, eu fiz uma outra, que era apenas um bloco, foi numa individual no Museu da Pampulha. E aí os testes que a gente estava fazendo na magnesita SA é um bloco de 4 toneladas de argila em pó, de 1,80 m de altura, também friável, também desmontável, tem um componente sonoro no trabalho e tal, eu não vou ter tempo de contar, mas, enfim, aqui está sendo montado dentro da minha individual no Museu da Pampulha. Lá ao fundo está um véu que compõe a Sala da Seda, que são uma série de álbuns folheáveis com perfume, que é um trabalho de que eu falei na live de ontem, com a professora Júlia Pena e a Helena Baltar. Aqui está sendo montado, e aqui vai ser aberta a caixa diante do público, as pessoas vão tocando o bloco até ele retornar à condição de pó, e as crianças acham versões do bloco pequenas, com isso o bloco retorna realmente à condição de pó. São vários trabalhos que eu fiz com Palmeira, esse é um outro, eu não vou me referir a ele aqui, mas vocês estão vendo que é uma compactação também, ele faz um telescópio, retirando anéis do molde, e aqui isso aqui é diante do público, todo o trabalho é feito diante do público. Então, eu desenvolvi uma maneira de trabalhar bem limpa, de forma que isso pode ser feito diante do público. E aqui está o resultado do moldado, são 800 quilos de argila. Aqui é um outro molde do oco daquele molde da palmeira, e ele todo marcado pelos gestos das minhas mãos. Então, esse molde é moldado por dentro, fazendo este molde, com uma marca das minhas mãos. E aí, entre os dois, aqui tem um molde o molde grande, e por dentro o molde pequeno, e eu estou diante do público compactando o que eu chamo de crateras. Esse trabalho se chama Telescópio e Crateras, e foi feito para meu pai, que havia falecido naquele ano, e que era um botânico. Eu sempre me emociono, não tem jeito, sabe? É um botânico que amava as estrelas. Aqui, as 11 crateras que foram feitas diante do público, e a gente fazendo uma das crateras. E no final da exposição, tudo retorna à condição de pó e ficam apenas os moldes. A Alcolinata, e tem alguns outros trabalhos que estão lá em Basel, na Suíça, né? Estavam em Ascona, mas agora foram para Basel. E é isso. E alguns estão comigo aqui. A instalação toda. E o último, que é Pássaros Migratórios, que é um trabalho também com essa ideia do desaparecimento, que eu trabalho sobre a linha da minha mão, que eu considero que a linha da minha mão tem um pássaro. Aí reforcei para ver, mas esse marco existe na minha mão. Então, aqui eu criei 4 movimentos de mão para fazer um pássaro. O corpo, o bico, a cauda, o olho, um pássaro. Isso é um algoritmo. E aí esse pássaro é feito de urucum e é colocado na água. Ele retorna à condição de tinta em 8 horas, fazendo desenhos. E eu não estou conseguindo ver, inopinado de um traço, né? E transmutar esses dados contingentes